Olá, eu sou a Angel. Seja muito bem-vindo a esse canal de variedades, casos criminais, cortes de relatos do canal Angel Black e contos de terror. Também temos aqui casos de extraterrestres, mito e lendas de um povo, entre muitas outras coisas. Temos o projeto Lendo com a Angel e também o Domingo com o Drácula, deste que vos falo hoje. Mas antes, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se você gostar, quando chegar no final desse vídeo, você ative as notificações do canal tocando o sininho na opção todas. Dados os recados, vamos para o nosso Domingo com o Drácula, capítulo 3. Domingo com o Drácula. Agora começamos o capítulo 3, Diário de Jonathan Harker, continuação. Quando descobri ser um prisioneiro, um tipo de sensação selvagem tomou conta de mim. Corri acima e abaixo pelas escadarias, tentando todas as portas e olhando por todas as janelas que conseguia encontrar. Mas, após algum tempo, a certeza de que estava indefeso sobrepujou todos os meus outros sentimentos. Quando penso no que aconteceu, algumas horas depois, acho que devo ter ficado louco, pois comportei-me exatamente como um rato em uma ratoeira. Entretanto, quando convenci-me que estava indefeso, sentei-me em silêncio. Em tanto silêncio quanto fizera qualquer coisa na vida. E comecei a pensar melhor no que fazer. Ainda estou pensando, mas não cheguei a nenhuma conclusão definitiva. Só estou certo de uma coisa: não adiantará nada informar o conde sobre minhas ideias. Ele sabe muito bem que estou preso. E como foi ele mesmo que o fez, sem dúvida tem seus motivos para isso. Só tentaria me enganar se confiasse a ele todos os fatos. Até onde posso ver, meu único plano será manter minhas informações e meus medos para mim mesmo, e meus olhos bem abertos. Sei que estou sendo enganado como um bebê pelos meus próprios medos. Ou estou em uma situação desesperadora e, se for a última alternativa, preciso e precisarei de toda a minha inteligência para me safar. Mal chegar a essa conclusão, quando ouvi a enorme porta se fechar no andar de baixo, e soube que o conde voltara. Não veio imediatamente até a biblioteca, então fui cuidadosamente para o meu quarto. Encontrei-o arrumando a cama. Foi estranho, mas só confirmou o que eu suspeitava logo de cara. Não havia criados na casa. Quando o vi mais tarde, pelas frestas das dobradiças da porta, arrumando a mesa da sala de jantar, tive certeza, pois se ele mesmo cumprira todas aquelas tarefas servis, certamente era prova de que não havia mais ninguém para fazê-las. Isso me assustou, pois não havia mais ninguém no castelo. Deveria ter sido o próprio conde, o condutor da carruagem que me trouxera até lá. Era um pensamento terrível, pois se fosse esse o caso, que significava o fato de ele conseguir controlar os lobos, como fizera, só levantando a mão para pedir silêncio? Como era possível que todas as pessoas em Bistritz
e da diligência temiam por mim? O que significava terem me dado o crucifixo, o alho, a rosa selvagem e o freixo? Abençoada seja aquela mulher maravilhosa que pendurou o crucifixo no meu pescoço, pois é um conforto e me dá força sempre que o toco. É esquisito o fato de que uma coisa que me foi ensinado a encarar com desfavor e como idolatria seja útil em um momento de solidão e dificuldade. Será porque há algo na própria essência do objeto ou por ser um meio, um auxílio tangível na transmissão de lembranças de empatias e conforto? Em algum momento, se possível, preciso examinar essa questão e tentar me decidir sobre ela. Enquanto isso, preciso descobrir tudo o que puder sobre o Conde Drácula, pois pode me ajudar a compreender. Hoje à noite, ele poderá falar sobre si mesmo, se eu conduzir a conversa para tanto. Preciso tomar muito cuidado, porém para não despertar suspeitas. Meia-noite. Tive uma longa conversa com o conde. Fiz-lhes algumas perguntas sobre a história da Transilvânia e ele gostou imensamente do assunto. Ao falar de coisas e pessoas, especialmente de batalhas, falava como se estivesse estado presente em todas. Isso ele explicou posteriormente, dizendo que, para um boiar, o orgulho de sua casa e de seu nome é seu próprio orgulho, e que a glória deles é a sua própria glória, que o destino deles é seu próprio destino. Sempre que falava de sua casa, sempre usava o termo nós e falava quase que no plural, como faria um rei. Gostaria de poder escrever tudo o que ele disse, exatamente como ele disse, pois para mim foi extremamente fascinante seu discurso. Parecia conter toda a história da região. Ficou animado enquanto falava e andava pela sala, puxando seu bigode branco e agarrando tudo em que punha as mãos, como se fosse esmagar com força bruta. Uma coisa, ele disse que escrevi com tanta exatidão quanto pude, pois conta de sua maneira a história de sua raça. Nós, os Ezequiels, temos o direito de sermos orgulhosos, pois em nossas veias corre o sangue de muitas raças corajosas, que lutaram como lutam os leões, por dominância. Aqui, no turbilhão das raças europeias, a tribo húngrica trouxe aqui para baixo da Islândia o espírito de luta que Thor e Odin lhe deram e que seus berserkers demonstravam com um tamanho propósito nos litorais da Europa. Sim, e da Ásia e da África também. Até que os povos pensavam que fossem lobisomens que havia chegado aqui. Também, quando vieram, encontraram os hunos, cuja fúria bélica varrera a terra como uma chama viva, até que os povos moribundos pensaram que em suas veias corriam o sangue dos velhos feiticeiros, que, expulsos da Sítia, haviam se acasalado com demônios do deserto. Tolos, tolos! Que demônio ou feiticeiro foi tão grande como Átila,
cujo sangue está dentro dessas veias. Ele levantou os braços. É de se surpreender sermos uma raça conquistadora, sermos orgulhosos, que os magiares, os lombardos, os árabes e os búlgaros ou os turcos chegam aos milhares em nossas fronteiras e o expulsamos? Ou é estranho o fato de que, quando Arpades e suas legiões destruíram as terras húngaras, nos encontraram aqui quando chegaram na fronteira? Que a conquista da húngara da bacia dos Carpatos terminou aqui? E que, quando a enchente húngara moveu-se para o leste, os Ezequiels foram considerados parentes pelos vitoriosos magiares e nos confiaram por séculos a guarda da fronteira da Turquia? Sim, e mais do que isso, o dever interminável da guarda da fronteira, pois, como dizem os turcos, a água dorme, o inimigo não. Quem recebeu de mais grado do que nós em todas as 4 nações a espada sangrenta? Ou, ao chamado de guerra, correu mais depressa para juntar-se ao rei? Quando foi redimida a grande vergonha de minha nação, a vergonha de Cassova, quando as bandeiras dos valáquios e dos magiares caíram sob o crescente, quem foi, senão um homem da minha própria raça, como Voivode cruzou o Danúbio e derrotou os turcos em suas próprias terras? Foi um Drácula, com certeza. A tragédia foi que seu próprio irmão indigno, quando ele caíra, vendeu seu povo para os turcos e deixou com que a vergonha da escravidão se abatesse sobre ele. Não foi aquele mesmo Drácula que inspirou outros de sua raça em épocas posteriores, de novo e de novo, a trazer as suas forças para o outro lado do grande rio, até as terras turcas, que, quando foi rechaçado, voltou muitas outras vezes, apesar de ter que vir sozinho, desde os campos ensanguentados, onde suas tropas estavam sendo massacradas, pois sabia que só ele poderia triunfar no final. Disseram que ele só pensava em si próprio. Bah! De que servem camponeses sem um líder? Onde termina a guerra sem um cérebro e um coração para conduzi-la? Novamente, quando após a batalha de Moax nos libertemos do jugo dos húngaros, nós, do sangue Drácula, estávamos entre os líderes, pois nosso espírito não permitiria não sermos livres. Ah, jovem senhor, os Ezequiels com os Drácula, como o sangue de seu coração, seu cérebro e sua espada, podem gabar-se de um histórico de fungos, como os Habsburgos e os romanos nunca alcançarão. Os dias de guerra terminaram. O sangue é algo precioso demais nos dias de hoje, de paz desonrosa, e as glórias das grandes raças são apenas histórias para contar. Àquela altura já era quase de manhã e fomos para a cama. Observação: este diário está muito parecido com o começo das noites da Arábia, pois tudo tem que ser interrompido ao cantar do galo, ou com o fantasma do pai de Hamlet. 12 de maio. Deixe-me começar com os fatos, simples e diretos, confirmados por livros e números dos quais não se pode ter dúvida. Não devo confundi-los com experiências que
que se baseiam em minha própria observação ou minhas lembranças das mesmas. Na noite passada, quando o conde veio de seu quarto, começou a fazer-me perguntas sobre questões jurídicas, sobre a condução de certos tipos de negócios, e eu havia passado o dia cansado, examinando livros, e apenas para manter minha mente ocupada, repassei alguns assuntos que haviam caído no meu exame da ordem em Lincoln's Inn. Havia um certo método nas indagações do conde, então tentarei escrevê-las em sequência. Essa informação poderá de alguma forma ou em algum momento ser-me útil. Primeiro, ele perguntou se um homem poderia, na Inglaterra, ter 2 advogados ou mais. Disse-lhe que poderia ter uma dúzia, se desejasse, mas que não seria sábio ter mais do que um advogado trabalhando na mesma operação, visto que somente um poderia atuar por vez e que mudar certamente seria contra os seus próprios interesses. Ele pareceu compreender perfeitamente e então perguntou se haveria alguma dificuldade prática em se ter um homem para cuidar de, digamos, assuntos bancários e outros de despachos, caso o auxílio local fosse necessário, em um lugar longe do lar do advogado para assuntos bancários. Pedi que ele explicasse melhor, para não o aconselhar mal, de modo que ele disse: darei um exemplo. Nosso amigo em comum, o Sr. Peter Hawkins, debaixo da sombra de sua bela catedral em Exeter, que fica longe de Londres, compra para mim, através da gentil existência do Senhor, minha casa em Londres. Que bom! Agora deixe-me dizer com franqueza, a menos que o senhor ache estranho eu ter buscado os serviços de alguém tão longe de Londres, ao invés de um residente daquela cidade, que meu motivo foi impedir que qualquer interesse local fosse atendido, exceto o meu, e visto que algum residente de Londres pudesse talvez ter algum interesse próprio ou de um amigo para atender, busquei mais longe o meu representante, cujo trabalho seria somente atender os meus interesses. Agora, suponhamos que eu, que tenho muitos negócios, deseje despachar mercadorias, por exemplo, para Newcastle, ou Durham, ou Harwich, ou Dover. Isso não poderia ser feito com mais facilidade, atribuindo-se tal dever a uma pessoa localizada nesses pontos? Respondi que certamente seria mais fácil, mas que nós, advogados, temos um sistema de representação entre nós, de modo que trabalhos locais podem ser feitos localmente, sob instruções de qualquer advogado, de forma que o cliente, colocando seus assuntos sobre os cuidados de uma única pessoa, pode ter os seus desejos cumpridos pela mesma, sem mais preocupações. Mas, disse ele, eu poderia tomar a liberdade de decidir por mim mesmo, não é? É claro, respondi. Isso é feito com frequências por homens de negócios que não gostam de que todos os seus assuntos sejam de conhecimento de outra pessoa específica. Que bom, disse ele. Então passou a perguntar sobre os meios de se fazer consignações e os formulários que se deve preencher e todos os tipos de dificuldades que podem surgir, mas que com previsão se poderia evitar. Expliquei
todas estas coisas para ele, o melhor que pude, e ele certamente me deixou com a impressão de que seria um ótimo advogado, pois não houve nada em que não pensara ou que não previra. Para um homem que nunca tivera na Inglaterra e que, evidente, não conduzia muitos negócios, seus conhecimentos e sua argúcia eram maravilhosos. Após se satisfazer quanto a esses pontos sobre os quais falara, eu confirmara tudo, o melhor que podia, com os livros disponíveis. Ele levantou-se repentinamente e disse: já escreveu alguma carta desde a primeira que enviou para o nosso amigo Sr. Peter Hawkins? Ou para outra pessoa? Foi com o coração pesado que respondi que não escrevera, que ainda não tivera oportunidade de enviar cartas para ninguém. Então, escreva agora, meu jovem amigo, disse ele, colocando uma mão pesada sobre meu ombro. Escreva para nosso amigo e para qualquer outra pessoa. E diga, se lhe agradar, que ficará comigo por mais um mês. O senhor deseja que eu fique por tanto tempo? Perguntei, pois o meu coração ficou gelado ao cogitar. Desejo muito. Não aceitarei recusas. Quando seu mestre e pregador, como quer que o chame, concordou que alguém viria em nome dele, ficou entendido que somente minhas necessidades seriam consultadas. Não tenho limites. Não é assim? O que eu poderia fazer, a não ser aceitar com uma reverência? O negócio era do Sr. Hawkins, não meu, e eu tinha que pensar nele e não em mim mesmo. Além disso, enquanto o Conde Drácula falava, havia algo em seus olhos e seu porte me fez lembrar que eu era um prisioneiro e que, ainda que eu quisesse, não tinha escolha. O conde viu sua vitória em minha reverência e seu domínio na expressão perturbada em meu rosto, pois começou imediatamente a usá-los em seu próprio jeito, suave e irresistível. Rogo-lhe, meu caro amigo, que não fale de coisas que não sejam seus negócios em suas cartas. Sem dúvida, seus amigos ficarão felizes em saber que está bem ansioso para voltar para a companhia deles, não é verdade? Enquanto falava, passou-me 3 folhas de papel de carta e 3 envelopes. Eram todos feitos do mais fino papel estrangeiro, e olhando para eles e depois para ele, reparando em seu sorriso silencioso com os caninos afiados sobre o lábio inferior avermelhado, compreendi tão bem quanto se ele houvesse falado que eu deveria ter cuidado com o que escrevia, pois ele conseguiria ler. Então, decidi escrever só cartas formais, por hora, mas escrevi tudo para o Sr. Hawkins em segredo e também para a Mina, pois para ela eu poderia escrever em taquigrafia, o que confundiria o conde se ele lesse. Após escrever minhas 2 cartas, sentei em silêncio, lendo um livro, enquanto o conde escrevia diversas cartas, consultando, enquanto o fazia, alguns livros sobre a mesa. Então pegou as minhas 2 e colocou-as com as suas próprias, guardando o seu material de escrita.
Após que, no instante em que a porta se fechou atrás dele, debrucei e olhei para as cartas que estavam viradas para baixo sobre a mesa. Não senti nenhum escrúpulo em fazê-lo, pois, sob as circunstâncias, senti que deveria me proteger da forma que eu pudesse. Uma das cartas estava endereçada para Samuel F. Billington, número 7, The Crescent, Weirdby. Outra para Herr Launer, Varna. A terceira para Coates e Co, Londres. E a quarta para Eren Clospostes e Birrent, Banqueiros, Budapeste. A segunda e a quarta não estavam seladas. Eu estava prestes a lê-las quando vi a maçaneta se mexer. Afundei novamente em minha poltrona, só tendo tempo de colocar as cartas onde estavam e retornar a meu lugar antes de o conde, segurando mais uma carta em sua mão, entrar na sala. Pegou as cartas sobre a mesa e colocou selos em todas cuidadosamente. Então, virando-se para mim, disse: Espero que me perdoe, mas tenho muito trabalho a fazer privadamente esta noite. O Senhor encontrará, espero, todas as coisas conforme deseja. Ao chegar à porta, voltou-se e disse, após uma pausa de um momento: Permita-me aconselhá-lo, meu caro jovem amigo. Não deixe-me avisá-lo com toda a seriedade, que caso saia destes cômodos, não durma de jeito nenhum em outra parte do castelo. Ele é velho e tem muitas memórias e pesadelos. Vem para aqueles que dormem em lugares desaconselháveis. Esteja avisado, caso seja cometido pelo sono, agora ou em outro momento, ou caso seja provável que isso aconteça, apresse-se em direção a seu próprio quarto ou para estes cômodos, pois o seu descanso será então seguro. Mas se não for cuidadoso neste sentido, então... Terminou o seu discurso dessa terrível forma, pois fez um gesto com as mãos, como se a estivesse lavando. Entendi muito bem. Minha única dúvida era se algum sonho poderia ser mais horrível do que a rede antinatural e horrorosa de escuridão e mistério que parecia se fechar a meu redor. Mais tarde, confirmo as últimas palavras que escrevi, mas dessa vez não há possibilidade de dúvida. Não temerei dormir em qualquer lugar onde ele não esteja. Coloquei o crucifixo sobre a cabeceira da minha cama. Imagino que meu descanso seja assim mais livre de sonhos, e lá ficará. Após a sua partida, fui para o meu quarto. Um tempo depois, sem ouvir nenhum som, saí e subi a escadaria de pedras, até onde conseguia olhar para o sul. O vasto espaço dava uma sensação de liberdade, apesar de me ser inacessível, em comparação com a escuridão estreita do pátio. Ao olhar para aquilo, senti que estava mesmo em uma prisão. E pareceria querer respirar um pouco de ar fresco, ainda que fosse o ar da noite. Estou começando a sentir essa existência noturna me afetar. Está deixando os meus nervos em frangalhos.
Me assusto com a minha própria sombra e estou cheio de todos os tipos de imaginações horríveis. Só Deus sabe como há motivos para o meu terrível medo. Neste lugar amaldiçoado, olhei para a belíssima vastidão banhada pelo suave luar amarelado, até que estivesse quase tão clara quanto o dia. A luz suave, as colinas distantes se misturavam, as sombras nos vales e desfiladeiros adquiriam um negrume aveludado. A mera beleza parecia me alegrar. Havia paz e conforto em cada respiração minha. Enquanto me debruçava para fora da janela, meu olhar foi atraído por algo que se movia em um andar abaixo de mim, um pouco para minha esquerda, onde imaginei, pela ordem dos cômodos, que as janelas do quarto do próprio conde dariam. A janela onde eu estava era alta e profunda, com montantes de pedra, e apesar de castigada pelo tempo, continuava completa. Mas evidentemente fazia muito tempo desde que tivera um parapeito. Recuei-me para trás das pedras e olhei para fora com cuidado. O que vi foi a cabeça do conde saindo pela janela. Não vi o rosto, mas reconheci-o pelo pescoço e pelos movimentos de suas costas e seus braços. De qualquer forma, não podia confundir as mãos que tiveram tantas oportunidades de me examinar. Primeiro fiquei interessado e um tanto quanto divertido, pois é incrível como algo pequeno interessa e diverte alguém que é prisioneiro. Mas meus sentidos se transformaram em repulsa e terror quando vi seu corpo inteiro emergir lentamente da janela e começar a descer a parede do castelo rastejando em direção àquele terrível abismo de cabeça para baixo, com a sua capa se espalhando a seu redor como grandes asas. De primeira não pude acreditar em meus olhos. Pensei que era algum truque da luz da lua, algum estranho efeito das sombras, mas continuei a olhar. Não podia ser nenhuma ilusão. Vi seus dedos das mãos e dos pés agarrarem os cantos das pedras, com o cimento gasto pela pressão dos anos, usando assim todas as projeções e desníveis para descer com considerável velocidade, como um lagarto se move por uma parede. Que tipo de homem é este? Ou que tipo de criatura com aparência humana é? Sinto terror neste lugar horrível me dominar. Tenho medo, um medo terrível, e não tenho como escapar. Estou cercado por terrores sobre os quais não ouso pensar. 15 de maio. Mais uma vez vi o conde sair daquele seu modo semelhante a um lagarto. Desceu movendo-se de lado por cerca de 30 metros bem para a esquerda e desapareceu em algum buraco ou janela. Quando sua cabeça havia desaparecido, inclinei para tentar ver mais, mas sem sucesso. A distância era grande demais para permitir um ângulo de visão adequado. Sabia que ele saíra do castelo e pensei em usar a oportunidade para explorar mais do que ousara fazer até então. Voltei para o quarto e, pegando uma lamparina, tentei abrir todas as portas. Todas estavam trancadas, como esperava, e as fechaduras eram comparativamente novas. Porém, desci a escadaria de pedra em direção ao saguão pelo qual entrara originalmente. Descobri que
conseguia puxar os ferrolhos com facilidade, o suficiente para soltar as enormes correntes, mas a porta estava trancada e não havia chave. Aquela chave deveria estar no quarto do conde. Eu precisava ver se sua porta estava destrancada para poder pegá-la e fugir. Prossegui examinando minuciosamente as diversas escadas e passagens, tentando abrir portas que saíam delas. 1 ou 2 cômodos pequenos, próximo do saguão, estavam abertos, mas não havia nada para se ver dentro deles, exceto móveis antigos, empoeirados devido ao tempo e comidos por traças. Finalmente, contudo, encontrei uma porta no topo de uma escadaria, que, apesar de parecer trancada, cedeu um pouco sob pressão. Tentei com mais força e descobri que não estava trancada, na verdade. E sim, que a resistência era devido ao fato de as dobradiças terem caído um pouco e, apesar da porta estar repousando sobre o chão, esta era uma oportunidade que eu não teria novamente. Então, me esforcei empurrando-a para trás com muito empenho para que pudesse entrar. Eu estava, então, em uma ala do castelo mais para a direita do que os cômodos que conhecia, de um andar abaixo. Pelas janelas pude ver que o conjunto de cômodos estava localizado no sul do castelo, com as janelas do quarto mais distante dando para o oeste e o sul. Neste último lado, assim como no primeiro, havia um grande precipício. O castelo havia sido construído no canto de uma enorme rocha, de modo de que 3 lados eram completamente inexpugnável, e grandes janelas haviam sido colocadas ali, onde nem catapultas e nem arcos nem columbrinas conseguiriam alcançar, e consequentemente luz e conforto eram impossíveis de se obter, em uma posição que precisava ser protegida. Ao leste havia um grande vale e depois dele, erguendo-se ao longe, havia enormes montanhas irregulares, com um pico acima de pico, as faces das rochas marcadas por tramazeiras e acácias, cujas raízes agarravam-se nas rachaduras e fendas das pedras. Esta era evidentemente a parte do castelo ocupada pelas damas nos tempos antigos, pois a mobília tinha uma aparência de conforto maior do que a que eu vira até então. As janelas não tinham cortinas e a luz da lua amarelada entrando pelos vidros em formato de diamante permitiam que se enxergasse até mesmo cores, enquanto suavizava a grande quantidade de poeira que cobria tudo e disfarçava até certo ponto os efeitos do tempo e das traças. Minha lamparina parecia fazer pouco efeito na brilhante luz do luar, mas fiquei feliz por tê-la comigo, pois havia uma solidão horrorosa naquele lugar que apertava o meu coração e fazia meus nervos tremerem. Ainda assim, era melhor do que viver sozinho nos cômodos que eu passara a odiar devido à presença do conde. Após tentar controlar um pouco o meu nervosismo, senti uma suave quietude tomar conta de mim. Aqui estou, sentado em uma mesinha de carvalho, onde nos tempos antigos uma bela dama possivelmente sentou para escrever com muita ponderação e muitos rubores suas cartas de amor mal escritas.
anotando em meu diário em taquigrafia tudo o que acontecera desde a última vez que o fechara. É uma atualização absoluta para o século XIX. Ainda assim, a não ser que meus sentidos me enganem, os séculos passados tinham e ainda têm seus próprios poderes que a mera modernidade não consegue extinguir. Mais tarde, manhã do dia 16 de maio, que Deus preserve a minha sanidade, pois estou reduzido a isso. Segurança e a garantia de segurança são coisas do passado. Enquanto vivo aqui, só posso esperar uma coisa, que eu não enlouqueça, se é que já não estou louco. Se estiver são, certamente é enlouquecedor pensar que todas as coisas horrendas que se escondem neste odioso lugar. O conde me é a menos horrível, só posso recorrer a ele por segurança, apesar de isso só valer enquanto eu sirva a seu propósito. Deus misericordioso, me acalme, pois nesta direção fica a loucura, com certeza. Começo a compreender certas coisas que me confundiam. Até agora, nunca entendera muito bem o que Shakespeare quis dizer quando fez Hamlet falar: meus comprimidos, rápidos, meus comprimidos, devo tomar nota e etc. Por ora, sentindo como se meu próprio cérebro estivesse descompensado, ou como se já acontecera o choque que finalmente acabaria comigo, recorro ao meu diário por consolo. O hábito de fazer anotações precisa e deve ajudar a me acalmar. O aviso misterioso do conde me assustou naquele momento. Agora me assusta ainda mais quando penso nele, pois no futuro ele terá um controle terrível sobre mim. Temerei duvidar do que ele possa dizer. Após escrever meu diário e felizmente recolocar o livro e a caneta em meu bolso, senti-me sonolento. O aviso do conde me veio à mente, mas senti prazer em desobedecê-lo. O sono se abatia sobre mim e com ele a obstinação que ele traz junto consigo. A suave luz do luar me acalmava e a vastidão afora trazia uma refrescante sensação de liberdade. Decidi não voltar naquela noite para os cômodos assombrados pela escuridão, e sim dormir ali, onde as damas antigamente se sentavam, cantavam e viviam vidas doces, enquanto nutriam em seus peitos tenros tristeza pela ausência de seus homens envolvidos em guerra sem remorso. Puxei um grande sofá em sua posição, perto do canto, para que pudesse ver deitado a linda vista ao leste e ao sul, e, sem pensar e nem me importar com a poeira, ajeitei-me para dormir. Suponho que devo ter pego no sono, espero que sim, mas tenho medo, pois tudo o que se seguiu foi surpreendentemente real, tão real agora, aqui, sentado à imensa luz do sol da manhã. Não consigo acreditar nem um pouco que foi tudo um sonho. Não estava sozinho. O cômodo continuava o mesmo, sem nenhuma mudança. Desde que eu entrara, consegui ver no piso o luar brilhante, com os meus passos marcados, onde perturbara a longa acumulação de poeira. À luz da lua, do lado oposto do quarto, estavam 3 jovens mulheres, damas, julgando por suas vestimentas e seus modos. Pensei naquele momento que deveria estar sonhando, quando as vi, pois apesar de a luz do luar estar atrás delas, não lançavam sombras sobre o chão. Se aproximaram de mim, me observando por um tempo,
Então sussurraram uma para as outras. Duas eram morenas, tinham longos narizes aquilinos, como o do conde, e grandes olhos escuros e penetrantes que pareciam quase vermelhos em contraste com o luar pálido amarelo. A outra era clara, tão clara quanto alguém pode ser, com grandes massas ondulantes de cabelos louros, e os olhos como safiras pálidas. Parecia de algum modo que eu conhecia seu rosto em relação a algum medo que encontrara em um sonho, mas não conseguia me lembrar naquele momento como ou onde. As três tinham dentes brancos e brilhantes, que reluziam como pérolas contra o rubi de seus lábios voluptuosos. Havia algo nelas que me deixava inquieto, algum anseio e ao mesmo tempo um medo mortal. Senti em meu coração um desejo maléfico e incontrolável de que me beijassem com aqueles lábios vermelhos. Não é bom escrever isso, caso algum dia acabe na frente dos olhos de Mina e cause-lhe dor. Mas é verdade, elas sussurravam juntas, e então as três riram, uma risada tilintante e musical, mas tão dura que parecia que aquele som nunca poderia ter saído da maciez de lábios humanos. Era como a doçura intolerável e irritante de copos de água, quando mãos habilidosas tiram música deles. A jovem loira sacudiu a cabeça de forma faceira e as outras a encorajaram. Uma delas disse: "Vá, vai você primeiro e nós a seguiremos. O direito de começar é seu." E a outra acrescentou: "Ele é jovem e forte. Haverá beijos para todas." Fiquei deitado em silêncio, olhando por baixo dos cílios, em uma agonia de antecipação deliciosa. A jovem loira se avançou e debruçou sobre mim, até que pude sentir o movimento de sua respiração em meu rosto. Era doce e, de certa forma, doce como mel, e causou o mesmo formigamento em meus nervos que sua voz causara antes, mas com um amargor subjacente à doçura, uma ofensiva amarga, como se sente no sangue. Tive medo de levantar as pálpebras, mas olhava e enxergava perfeitamente sob os cílios. A garota pôs-se de joelhos e debruçou-se sobre mim, simplesmente exultante. Havia uma voluptuosidade deliberada, que era ao mesmo tempo eletrizante e repulsiva, e enquanto arqueava o pescoço, chegou ao ponto de lamber os lábios como um animal, até que eu pudesse ver a luz da lua, a umidade brilhante sobre seus lábios rubros e sobre a sua língua vermelha, que passava pelos seus dentes brancos e afiados. Sua cabeça baixou cada vez mais enquanto os lábios chegavam abaixo da minha boca e meu queixo, que pareciam prestes a grudar em minha garganta. Então ela pausou e pude ouvir a sua língua se agitando, enquanto ela lambia seus dentes e lábios, e senti seu hálito quente em meu pescoço. Então a pele da minha garganta começou a formigar, como quando a mão se aproxima, prestes a fazer-lhe cócegas. Pude sentir o toque macio e estremecedor de seus lábios sobre a pele hipersensível da minha garganta.
e as pontas duras de 2 dentes afiados só encostando e parando ali. Fechei meus olhos em êxtase langoroso e esperei. Esperei com o coração disparado. Porém, naquele instante, outra sensação percorreu meu corpo, rápida como um raio. Estava consciente da presença do conde e de que parecia estar envolto em uma tempestade de fúria. Conforme meus olhos se abriam involuntariamente, vi sua mão forte agarrar o pescoço fino da jovem loira e, com um poder gigantesco, puxá-lo para trás. Os olhos azuis transformados pela fúria, os dentes brancos rangendo de raiva e as faces rubras queimando de paixão. Mas o conde nunca podia ter imaginado tamanha cólera e fúria, nem mesmo nos demônios do inferno. Seus olhos estavam nitidamente flamejando, o brilho vermelho neles era aterrador, como se as chamas do fogo do inferno queimassem por detrás deles. Seu rosto estava com uma palidez. E aqui se encerra mais um capítulo do nosso Domingo com o Drácula. Você gostou? Se gostou, deixe seu comentário, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações do canal para sempre receber conteúdo quando for posto na plataforma. Lembrando de salientar a você que o seu comentário deve ser feito com respeito. Bom, lembrando também que esse é um canal de diversidades. Cada dia um tópico, um assunto diferente. Algum desses assuntos com certeza vai agradar você. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo. Tchau!